Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. É que os demais não estão chegando, não vamos perder tempo, porque é uma matéria importantíssima, essa daí. Galera, deixa eu dar um zoomzinho aqui. Galera, olha só. Eu expliquei para vocês na primeira aula, né, foquei bastante nesse assunto do seguinte, de que o golpe militar, ele precisa ser chamado de golpe civil-militar, porque a sociedade brasileira participa, não é ela toda, tá? Não é todo o Brasil que apoia, existe esse grupo de interesse, esse grupo de elite que deseja os militares no poder. E depois, né, do caos, né, depois da violência, depois da repressão, do autoritarismo que esses militares impõem no governo, é que essa sociedade civil vai tentar sair fora, né? Ela vai tentar não se ligar, ao que foi feito pelos militares. Ela vai tentar tirar a sua participação e mudar a memória dos brasileiros para que eles não culpassem esse grupo, né? Para que o setor da elite, o setor dos grandes fazendeiros e grandes industriais não ficasse manchado. Eu vou pedir para vocês grifarem agora para mim. Tem mais gente entrando nessa parte. É uma das mais importantes de todas, beleza? Uma das mais importantes de todas, para vocês entenderem um grande debate. É a partir de agora, eu não sei se vocês já ouviram falar. Se liga, se liga, se liga, se liga. Vocês já ouviram falar na expressão AI? O mais famoso deles, que é o foco desse horário agora, é o nome AI-5. Vocês já ouviram falar na palavra AI-5? Vocês estão familiarizados com isso? Alguma vez vocês já ouviram esse comentário? Pronto. Grifem isso aqui para mim por enquanto, então, para eu explicar o que é. Para quem nunca ouviu falar no AI-5, o AI-5 ele é o ato institucional mais famoso do governo militar. Por que mais famoso? Porque ele é o mais autoritário, né? Ele é o mais repressivo de todos. O AI-5 é um momento onde a ditadura militar ganha cara de ditadura. O que é um governo ditatorial, galera? É um governo que não escuta o outro lado, é um governo que não tem democracia, é um governo que não tem participação, é um governo que as pessoas não têm direito, é um governo em que o povo só obedece. Quem tentar se colocar contra os militares vão ser punidos. Isso é uma ditadura. Ditaduras são sempre governos onde eles não têm, onde o povo não tem espaço. Somente a opinião de um grupo que importa. Quem se coloca contra ele é perseguido, certo? Quem tentar criticar, quem tentar falar que isso não está certo, quem tentar falar que isso não pode, é atacado. Isso é um governo ditatorial. E o AI-5 é o maior exemplo disso. Tá? Só que para a gente poder entender o que foi o AI-5, a gente precisa entender os 4 primeiros, certo? A gente precisa entender o que são os atos institucionais. Tá? E os atos institucionais, eles são uma regra. Né? Eles vão sendo numerados, né, em sequência. São regras que vão sendo criadas pelos militares para darem mais poder aos militares. É isso. Assim que eles marcham pela cidade, assim que eles marcham sobre Brasília, retiram o presidente, né, derrubam o João Goulart e tem um apoio do povo, a sociedade civil
apoia isso, né? Os industriais, os banqueiros, os fazendeiros, a classe média, a elite brasileira aplaude isso, os militares tomam o governo. E ao tomarem o governo, o que eles informam para o povo? A partir de agora, nós, os militares, vamos governar. Nós, os militares, vamos fazer as regras. Tá? E é aí que entra, é com o AI, né, o apelido que a gente dá para isso é a abreviação dessa sigla, é com o AI, com os atos institucionais, que aquele grupo civil que apoiavam os militares vão ser perseguidos. Sacou? Por quê? O AI1, ou seja, a primeira regra, a segunda regra, a terceira regra e a quarta regra, falam para o povo brasileiro que a partir de agora não existe mais eleição, não existe mais escolha de presidente, não existe mais partido político, não existe mais direitos políticos, já vou explicar o que é isso, e todo mundo que se opuser aos militares, né, todo político, tá? Todo político que se colocasse contra os militares seriam presos. Ou seja, qualquer político que falasse que o país precisa ter votação, né, que os militares não querem votar. É isso que eu quero que vocês entendam. Os militares não querem que o povo vote. Por quê? Porque se muita gente vota, existe a possibilidade deles perderem o poder, né? Do povo falar que não querem eles. E isso, galera, coloquem na cabeça de vocês, isso é um governo autoritário. Um governo que não deixa o povo se expressar, que te proíbe de falar, é um governo autoritário. Querem escrever isso? Talvez seja legal vocês anotarem isso daqui do lado, ó. Os 4 primeiros AIs, é interessante pôr isso, tá? Porque a gente precisa chegar lá no AI-5. Os 4 primeiros AIs, ó, AI-1, AI-2, AI-3, AI-4, eles rompem... Deixa eu escrever melhor, né? Vou digitar aqui no bate-papo, tá? Os AIs, entre parênteses, 1 ao 4, rompem com a democracia e impõem um governo autoritário, sem a participação do povo. Pronto, tá aí o que eu gostaria que você escrevesse. Vai ficar um pouquinho maior. Vai ficar um pouquinho maior, mas vocês se adaptem, beleza? Então, os 4 primeiros AIs, eles proíbem partido, proíbem eleição, caça político, caça mandato, prende quem for, quais os políticos forem defender o povo. Beleza? Todo político que for defender o povo passa a ser perseguido. Grifa aqui embaixo, ó. Uma onda de perseguição aos supostos simpatizantes comunistas teve início e atingiu professores, intelectuais, artistas, sindicalistas e pessoas comuns, certo? 4.800 pessoas perderam seus direitos políticos. E é isso que eu queria que vocês entendessem até agora. Ó, os 4 primeiros AIs não deixam, tá? Os 4 primeiros AIs não deixam os políticos participarem, tá? Tira direito político. Não deixa o prefeito ter poder, não deixa os governadores terem poder, não deixam os vereadores, não deixam os deputados. Todo o poder fica nas mãos dos militares. Tá? Guarda essa informação. Okay? Além disso, foi estabelecido a censura dos meios de comunicação e somente podiam ser divulgadas informações que fossem adequadas aos militares. Ou seja, todo meio de comunicação, tá? toda
toda informação em revista, em jornal, todo programa de rádio, de televisão que fosse divulgado, era proibido de falar mal dos militares. Toda informação, antes de ser divulgada, tinha que passar por uma autorização. Todas as reportagens tinham que ter a aprovação do governo. Por quê? Porque se falasse mal do governo, se falasse mal do Brasil, ela era censurada. Então, por exemplo, notícias que falavam que o nosso meio ambiente está pegando fogo, notícias que falavam que o governo está tendo casos de corrupção, notícias que falavam que aumentou o número de assassinato, notícia que falava que estava em crise econômica, notícia que falava que estava havendo desemprego, todas elas eram censuradas, ou seja, eram proibidas de ser falada. Aí deixa eu perguntar uma coisa para vocês, que essa é a parte chave da aula, tá? Num país, prestem atenção, foquem nisso. Num país que para de informar, que para de falar para o povo que está tendo problema no meio ambiente, num país que fala que não tem problema de doença, num país que fala não pode, né, informar sobre corrupção, que não pode informar número de mortes de pandemia, que não pode informar o número do PIB ou o número do desemprego. Vocês acham que o povo vai acreditar nessas ideias ou não? Isso é o sinistro. Sabe por quê? A população brasileira, galera, ela vai comprar essa ideia do governo. Quando a gente para de divulgar essas notícias, notícias de corrupção, notícias, porque isso é o que os militares fazem, notícia de corrupção, notícia de violência, notícia de desemprego, notícia de crise, quando os meios de comunicação param de informar o povo sobre isso, dá a impressão de que está todo mundo vivendo numa grande maravilha. Sacaram? Olha só, eu não sei se vocês já fazem isso, mas enquanto isso já vai grifando aqui o próximo. Não sei se vocês já fazem isso, mas se vocês pararem de assistir novela, parar de assistir televisão aberta no Brasil, não passar por jornal, não entrar em site de notícia e ficar por conta de assistir, sei lá, Grey's Anatomy na Netflix. Só assiste isso, certo? Sai do Instagram, não tem mais notícia, quer dizer, sai do Instagram não. Só usa o Instagram para seguir blogueiro, blogueira, só usa a rede social para ver receita de culinária e viagem na praia. Quando a gente para de se informar sobre o que está acontecendo, a vida não parece que fica melhor? Vocês têm essa impressão? Ai, amo Grace. É a sua cara, Monique. Mas o problema é, Monique, presta atenção. O problema é o seguinte. Quando a gente só acompanha isso, e a gente esquece do restante das informações da realidade, parece que está tudo bem. Sacou? O Bolsonaro está querendo passar para outros países que a gente está tudo bem, não está tendo crise, não está tendo nada, está querendo passar isso para os outros países, por isso que ele não está falando muito sobre o que está acontecendo, o que aconteceu lá com a queimada, tudo. Exato. O Isamar, isso não é só um comportamento do presidente do Brasil, tá? Isso não é só ele que faz. Por exemplo, por isso que eu falei que essa aula tem muito contato com o que a gente vive hoje. O que o próprio Trump faz nos Estados Unidos é muito parecido. Essa questão de censura é o que a gente chama de negacionismo. O que é esse negacionismo? É você começar a falar para o povo que está tudo bem, saca? Olha, está tudo bem, não existe corrupção, não existe doença, não existe queimada. Por quê? Porque se você para, aí que está a pergunta. Se você parar de informar sobre algo, o problema desapareceu? Se você falar que não tem mais incêndio, o problema da queimada da Amazônia, o problema da queimada do Pantanal, ela diminui? Ou não? Ainda, Mara, pergunta Se você pra você. falar, não. Se você parar de falar. Tem que fazer. Então, mas olha só. Se você para de falar para o povo
que não está tendo queimada, que não está tendo violência, você precisa fazer algo já que aquilo não existe? Olha isso, Não, é. entendeu? Tudo que vai acontecer agora, quer ver? Virem a página para mim, por gentileza. Ah, não, perdão, não é nessa não. Quer ver em qual página? Virem mais uma aqui, quer ver? Ó? Isso, na 187. Se liga, se liga, se liga, se liga, se liga, se liga, se liga. Página, página 167. Olha só. Quando a gente para, Isamara, de informar o povo sobre algo, quando a gente não deixa as notícias serem divulgadas, a gente dá a impressão de que está tudo bem. E se tiver tudo bem, você não precisa fazer nada. Sacou? Então, a grande arma que a ditadura militar vai fazer, e daqui a pouquinho eu vou falar do AI-5, ele já está aqui, ó. Ele já está aqui, ó. Mas só para vocês pegarem o que, que é uma censura, tá vendo essa capa? Tá vendo essa capa, essa foto desse jornal do Brasil? O meio de comunicação, galera, na década de 60 e na década de 70, era o jornal. Era onde as pessoas se informavam, né? Não tem rede social, não tem internet ainda. Ter televisão em casa é algo muito raro. As pessoas, ou elas ouviam rádio, ou elas liam jornal. E aí, olha só, isso é uma página do Estado de São Paulo, certo? E no meio de um jornal que tem que estar informando para a população os problemas do país, o que está acontecendo no país, o que está avançando, o que está regredindo, o que foi revogado, enfim, né? Se tá tendo queimada, se está tendo morte, se está tendo desemprego e tudo mais. Tem no meio de uma das páginas do momento mais importante da notícia um poema do Camões. Vocês estão vendo aqui, olha o tamanho dessa reportagem. Tá vendo? Olha o tamanho disso. Aqui, gente, nesse espaço, a censura era isso. Aqui nesse espaço, caberia, né, na verdade, existiam informações que os militares não queriam que fossem divulgadas, certo? Não sei qual é. Eu, professor Pedro, não sei dizer o que deveria estar escrito ali. Se era uma notícia falando da crise econômica, se era uma notícia falando do problema da política, se teve caso de corrupção aparecendo. O negócio é, a censura vem, certo? O jornal, antes dele divulgar a notícia, ele é entregue aos militares e os militares obrigam aquela notícia a ser retirada. No local daquela notícia, precisa ser acrescentada outra. Só que não tem mais notícia para acrescentar, porque só tem notícia negativa. Aí sabe o que os militares começam a obrigar os jornais a fazer? A fazer isso aí, ó. Colocar poesia. Sabe o que era muito comum, mas muito comum? Receita de culinária. Receita de bolo. No meio no meio de páginas que discutem outra coisa. Sacou? Por quê? Porque ali deveria ter uma notícia que foi censurada, que informava sobre caso de corrupção, que informava sobre o problema na economia, que informava sobre uma crise de saúde, e para ela não ser divulgada foi colocado uma foi colocado uma notícia para esconder. Hoje em dia, pois Amara, presta atenção nesse detalhe para você ver a diferença. Hoje em dia, não é mais possível a gente censurar, né? Hoje em dia, o governo ele não pode proibir uma notícia de ser divulgada. Quer dizer, não é que ele tenta fazer isso, né? Ele tenta proibir, mas não pode. Às vezes acontece, tá? Não é tão bonitinho assim, não. Mas o lance é, atualmente, a censura ela é proibida. Os meios de comunicação, os jornais, a internet, ela tem que divulgar a informação verdadeira. E como é que os governos atuais, e isso não é só Brasil, isso é o que o Trump tenta fazer, isso é o que o presidente da Itália tenta fazer, isso é o que o sheik de Dubai tenta fazer,
certo? O que esses governantes fazem para tentar esconder a verdade do povo? Começam a tentar mascarar isso com notícia falsa. Sabe a tal das fake news? Vocês já ouviram falar nisso, não já? Vocês estão ligados, né? A fake news que a gente passa hoje, que é um dos grandes problemas não só do Brasil, mas do mundo inteiro, elas são uma tentativa de censura. Por quê? Porque já que um governante não pode proibir algo de ser falado, ele não pode chegar e falar o seguinte: ô, fantástico, cancela essa notícia, você não pode divulgar que está tendo queimada na Amazônia, certo? Eu te proíbo de falar que está tendo mortes de pandemia, ou eu te proíbo de falar que está tendo corrupção. Não pode. Na ditadura militar podia. Atualmente isso não é mais possível, certo? Já que os governos atuais não podem censurar, o que eles fazem? Eles bombardeiam os meios de comunicação com um monte de informação falsa. Várias, mas de tudo, saca? Por quê? Para ter tanta informação falsa circulando, para as pessoas não saberem mais o que é verdade e o que é mentira. Sacou? Aí você imagina, tem o meio de comunicação que quer divulgar que o meio ambiente está passando por problema, certo? Aí, de repente, vem um outro site, que é um site fake, é um site criado só para gerar uma notícia falsa, para ela ter compartilhamento, que as pessoas vão dando print, vão compartilhando e ninguém mais se pergunta do que é verdade. E a notícia fala o seguinte: vai vir um asteroide colidir com a Terra. Aí vem um outro site e fala que um vulcão vai entrar em erupção. Aí vai ter uma outra notícia falando que está tendo um sequestro relâmpago e está acontecendo isso. E aí tem uma outra notícia que fala que os jogadores de futebol estão tentando invadir a fazenda para abraçar Jojo Todinho. Aí é tanta notícia falsa, tanta notícia nada a ver, que no final das contas, ninguém sabe mais qual que é a notícia verdadeira. Sacou? Pegaram essa estratégia? Entenderam isso? Então, toda hora, esses governos eles vão tendo estratégias para não divulgarem informação, certo? E quem começa com isso é a ditadura militar no Brasil. Quem começa com essa ação é a ditadura militar no Brasil. O auge disso, que é o ponto mais importante da aula, é o AI-5. Perdão. É o AI-5, certo? Opa, aqui em cima. Por quê? Porque à medida que o governo vai ficando mais autoritário, vai tirando direito político, não vai deixando o prefeito, o governador, o povo participar, o povo retira o apoio. Lembram aquela sociedade civil que apoiou o golpe? Né? Que o golpe é um golpe civil-militar? Na hora que os militares não deixam o povo participar, esses civis, né? E aí olha para você ver como é que é a ironia. Os próprios industriais, executivos, fazendeiros que apoiaram os militares perceberam o prejuízo que eles causaram. Perceberam que agora eles perderam muito mais do que eles tinham antes. Aí o que esses militares vão fazer? Proibir todo mundo de falar. Até quem apoiou. Sacou? Os empresários agora vão ser censurados, os executivos não vão ter direito, os bancários vão ter que se submeter ao governo, os produtores rurais têm que entregar parte do seu recurso para os militares. Ou seja, de repente, aquele grupo que apoia os militares querem retirar o apoio. Por isso que eles tentam esconder aí que eles participam, saca? Porque eles se sentem traídos. E é a partir disso que começa as manifestações, sacou? Começaram grandes greves, começaram grandes passeatas, ó, Minas Gerais, Osasco e São Paulo, as primeiras grandes greves, grande comoção e indignação do povo com a morte de estudante, com a morte de trabalhador, com a morte do povo. E aí que está o detalhe, para a gente chegar no AI-5. Quanto mais o povo começa a protestar contra os militares,
Quanto mais o povo brasileiro percebe o problema que é um governo sem democracia, um governo em que o povo não participa, em que a gente não tem direito, mais os militares se tornam violentos. Quanto mais o povo vai para a rua para protestar e para se manifestar, mais a ditadura começa a usar a violência. E o que legitima, o que é legitimar, o que autoriza, né? Os militares fazem uma regra falando que a partir de agora eles podem prender quem eles quiserem, eles podem matar quem eles quiserem, eles podem expulsar do Brasil quem eles quiserem, que não precisa mais ter prova para ser preso. Olha isso que absurdo. Vocês já ouviram essa frase? Vocês já ouviram isso? A gente usa muito na escola. A gente usa muito na escola quando alguém pega uma caneta, nossa, uma borracha, fala assim, você não pode me acusar sem prova, certo? Você não sabe se foi eu que fiz, então eu só posso ser punido se tiver prova de que eu fiz tal coisa, certo? O AI-5, que é o ato institucional número 5, autorizava o presidente a fazer todas essas medidas, ó. Fechar o Congresso, ou seja, agora quem manda é só os militares, não tem mais povo, não tem mais político. O povo não tem mais direito, certo? O povo agora só obedece, o povo não pode cobrar nada do Estado, certo? A gente não pode fazer uma manifestação, ó, se tiver faltando vacina no posto de saúde, a gente não pode mais cobrar, se a rua estiver esburacada, a gente não pode mais cobrar, se o salário estiver baixo, a gente não pode mais cobrar, certo? Não tem mais, a gente não tem, o povo não tem mais esse direito. Os militares podem fechar as cidades e os estados, pode dar toque de recolher, vocês já ouviram falar nisso? Pode intervir no município, pode proibir todo mundo de sair de casa. Olha isso, tinha uma época, pessoal, que depois das 10 horas da noite, quem fosse pego fora de casa seria abatido. O que é abatido? É tiro para matar, não precisa perguntar. Viu pessoa andando, correndo, eu estou passando mal, eu estou saindo de casa porque eu estou indo para o hospital, estou tendo um infarto. Bom que já morre, certo? Toque de recolher, saiu de casa, desrespeitou a autoridade dos militares, era abatido, certo? Decretar um estado de sítio. O que é decretar estado de sítio, moçada? É falar que o país está em guerra. Nós, militares, estamos na rua porque a gente está em guerra. Então a gente precisa proteger o povo contra o inimigo. Mas quem que é o inimigo? O próprio povo. Então, numa guerra, vocês entendem isso? Que numa guerra, se o seu inimigo estiver te atacando, você pode atirar e pode matar o seu inimigo, porque você está em guerra? Só que geralmente a gente faz isso contra um rival. Opa, seu país está sendo atacado, quem está atacando o seu país você tem que defender, né? Você tem que atirar, porque ele é o seu rival, ele é seu inimigo, ele é o criminoso, é o bandido, né? É o outro lado que é do mal. Os militares fazem isso com o próprio povo. Olha, nós estamos em guerra, estado de sítio, estado de alerta, e o próprio inimigo do brasileiro é o povo brasileiro. Então, nós vamos matar os brasileiros, nós vamos impedir os brasileiros, porque é o brasileiro que é o nosso inimigo. Sacou? Olha o tamanho dessa violência no AI-5. Olha o tamanho dessa repressão, certo? E o ponto é, quanto mais eles faziam isso, né, voltando aqui para a perseguição e para as prisões, quanto mais eles faziam isso, olha como é que tudo encaixa, olha como é que tudo fecha. Se liga. Os militares matavam as pessoas, os militares prendiam as pessoas sem prova, sem crime, né? Usavam qualquer justificativo para perseguir qualquer um que se opunha a eles, e como eles censuravam a imprensa, eles não deixavam o resto da população brasileira saber que isso tudo estava acontecendo. Para a gente fechar a aula, olha só, pensem nesse problema, pensem no perigo que é isso. Se vocês passassem por alguma injustiça, certo?
vocês como estudantes, 9º ano, se vocês forem na prefeitura de Nepomuceno, cobrar a satisfação do prefeito, tá? Chegar lá no gabinete do prefeito, marcar uma reunião com o prefeito. E nessa reunião, o prefeito foi extremamente agressivo e fosse violento e desse um tapa na cara de vocês, estudantes. Fala o seguinte: estudante é tudo preguiçoso, vocês estudantes de 9º ano, vocês não querem nada com nada. Sai da minha frente, não converso com criança, dou um tapa na cara de vocês. O que vocês fazem? Se vocês fossem violentados, ameaçados, fossem punidos pelo prefeito da cidade, o que vocês fariam? Se o prefeito da cidade desse um tapa no rosto de vocês? A gente ia ter que ir para a polícia, né? Mas se fosse na época, o militarismo está envolvido com a polícia, então nós estávamos tudo cagados. Aí, Osamara, olha a sequência, porque a sequência de ações aqui é importante, tá? Se um prefeito te batesse, você indo lá cobrar ele de resolver o problema da saúde da cidade, você teria que ir na polícia, correto? Chegou na polícia, o próprio militar, o próprio policial, está envolvido com o prefeito. Vai proteger o prefeito. E sabe o que o policial faz? O próprio policial vai lá e te dá outro tapa na cara e te prende. Fala que você está errado, que você que é o culpado. Certo? Se um policial te prender injustamente porque você está sendo preso porque você foi fazer uma denúncia de um prefeito que te bateu, para quem que você recorre? Quem que você chama? O que você faz a partir daí? Alguma ideia? Nenhuma? Tá, vou dar uma sugestão, pode ser? Você tem 2 caminhos. Ou você liga para o seu advogado, né? Provavelmente vocês não têm, mas ele liga para os pais de vocês e fala assim: ó, chama o advogado, porque eu estou presa, né? Estou preso e preciso de ajuda, preciso ir na justiça para eu ser solto, tá? Se vocês forem por esse caminho e vocês forem na justiça, forem atrás do seu advogado, o seu caso vai entrar no tribunal. Sabe quem é que vai julgar o caso de vocês? Um outro militar, que também está protegendo tanto o policial quanto o prefeito. Aí sabe quem que vai julgar se a sentença que o primeiro juiz deu foi correta ou não? Um outro militar. Então, no final das contas, você, povo, estudante, ficou sem proteção. Ah, então tá bom. Se tá todo mundo envolvido nesse esquema todo, eu vou na imprensa. Por quê? Porque o povo tem que saber disso. Né? É o povo que tem que se manifestar, achar isso um absurdo. O vídeo do prefeito me dando um tapa na cara tem que ser divulgado. O áudio que eu gravei do policial abusando das forças tem que ser divulgado. Opa! Sabe quem é que não pode divulgar nenhum crime? A imprensa. Por quê? Porque ela é censurada. Sacou? Então, no final das contas, o povo fica sem direito e sem poder de negociar ou de ser atendido. A gente fica oprimido pelos militares. Aí qual é a situação? Ou o povo brasileiro obedece, não protesta, abaixa a cabeça e aceita o que os militares estão fazendo, já que eles estão massacrando esses modelos, né? Eles controlam a imprensa, eles controlam a justiça, eles controlam a prefeitura, ou então a gente se rebela. Mas rebelar sozinho, a gente é punido. Sacou? Quem se levanta sozinho é punido. Então a gente precisa que todo mundo faça isso. Sacou o perigo? Ou a gente fica passivo e aceita e não se coloca contra os militares, ou então toda a sociedade começa a se manifestar a ponto de não aceitarem isso. Mas isso a gente pega na semana que vem. Ô Pedro. Diga. Mas acabou que no final das contas o militarismo só foi embora porque a burguesia, as pessoas de grande influência com dinheiro não estavam gostando disso, porque se estivesse gostando, eu acho que o povo não ia ter muita voz, né? Aí que tá, Isamara, aí que tá. Quando esse grupo, quando essa burguesia, quando esses industriais começam a se colocar contra os militares, certo?
até esse grupo vai ser silenciado. Sacou? Uhum. Esse que é o problema. O que vai mudar isso tudo, o que vai quebrar esse modelo todo, vai ser justamente as várias décadas depois, porque a gente vai ficar muito tempo sofrendo isso, as várias décadas depois que a multidão do povo não aguentar mais. Aí vai ser a hora que todos esses grupos vão se juntar. Trabalhador, gente pobre, gente rica, imprensa, operário, o dono da grande fazenda, o pequeno produtor, na hora que todo mundo se juntar e toda a sociedade se levantar contra isso, é quando a gente muda. Enquanto só um grupo tentar fazer sozinho, individualmente, não dá certo. Os banqueiros, que é a elite, quando eles tentam mudar, os próprios banqueiros vão ser presos. Os donos do meio de comunicação, Isamara, são riquíssimos. É gente bilionária e está sendo censurada. Opa, por mais rico que você seja, você não tem direito. Eu, militar, mando em você, você não pode fazer nada. Ah, mas eu vou divulgar no meu jornal, vai ser preso. Ah, mas se eu for preso, eu vou divulgar na televisão que eu estou sendo preso injustamente. Nós, militares, vamos prender todo mundo e fechamos seu jornal. Pegamos todo o seu dinheiro, falamos que seu dinheiro foi dinheiro de corrupção. Você vai provar como? Sacou a ameaça? É pesado, velho. É É sinistro. verdade? É sinistro, é sinistro. Por isso que demora tanto tempo as pessoas terem coragem para mudar isso tudo. Certo? Ô, moçada, daqui a pouquinho eu passo para vocês qual é a nossa tarefa, tá bem? Eu deixo lá no grupo para vocês. Tá joia? Uma boa semaninha para